E agora a gente vai conhecer os nossos cases, e a primeira convidada que eu queria trazer aqui para nós é o case da Martinelli. Chamo para o palco a minha querida Adelita Dias, consultora ESG na Martinelli Auditores, e ela vai apresentar um case, Martinelli em Movimento, do propósito à prática. Adelita, querida, seja muito bem-vinda. Peço que você já, te passo a palavra, que você apresente o seu case e faça a sua autodescrição. Boa tarde, Gisele. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse espaço tão relevante para falarmos sobre os ODS. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Eu sou Adelita Dias, sou uma mulher branca, tenho cabelos claros na altura do ombro, estou vestindo hoje um casaco azul e um colar dourado e venho aqui compartilhar as boas práticas que, enquanto Martinelli, nós estamos executando e colaborando. O nome da nossa iniciativa, do nosso case, para compartilhar aqui com vocês hoje, se chama Martinelli em Movimento, do propósito à prática. A Martinelli é uma empresa catarinense, uma empresa que já está presente há mais de 50 anos aqui no nosso estado, mas que ganhou também uma atuação a nível nacional. Hoje nós estamos presentes em mais de 18 estados. São mais de 20 escritórios pelo Brasil, hoje temos mais de 300 colaboradores e mais de 2.000 clientes que estão conosco nessa jornada. Dentro das atividades que a Martinelli desenvolve, nós temos a área de auditoria, tributos, área de tecnologia, finanças e também a nossa área de ESG, que é a área que eu venho compartilhar aqui com vocês na tarde de hoje. O compromisso com a sustentabilidade, com a governança e com o impacto positivo faz parte do DNA da Martinelli. Como eu mencionei, uma empresa que já atua há mais de 50 anos e desenvolve diversas atividades, impacta diversos setores e conversa especialmente com o setor empresarial. E nesse destaque da Agenda 2030 dos ODS, não deixando que nenhum ODS fique para trás, como é o propósito da própria agenda, nós queremos aqui destacar especialmente o ODS 16, porque compreendemos que ele tem uma relação muito direta com todas as atividades que nós realizamos. E vocês vão poder conhecer um pouquinho delas aqui ao longo da minha apresentação. Claro que todos os ODS estão conectados, todos de alguma forma também atuam em diversas iniciativas das quais nós, tanto internamente quanto aquelas que prestamos enquanto consultoria, as empresas também estão relacionadas, mas de fato entendemos que o ODS 16 fala muito com o nosso negócio e também acaba sendo um bom exemplo a ser compartilhado junto com as iniciativas que desenvolvemos. Dentro das soluções que a Martinelli desenvolve aqui nesse guarda-chuva, que é o ESG, que são as práticas de gestão voltadas ao ambiental, ao social, à governança e como elas conversam com a estratégia dos negócios, nós destacamos vários temas que acabam também tendo toda essa correlação com o ODS. São exemplos: governança corporativa, as próprias questões de compliance, incentivos fiscais, toda a questão da segurança da informação, relacionamento que nós realizamos no dia a dia com as comunidades, riscos climáticos, emissões de gases de efeito estufa, são todas soluções que, enquanto consultoria, enquanto empresa, dentro desse universo de atividades que realizamos, temos condições também de dar esse apoio, esse suporte e auxiliar todas as empresas, todos os negócios que desejam fazer essa correlação e assumir a sua responsabilidade também dentro desse contexto todo da Agenda 2030 e dos ODS. O ESG vem nesse eixo da estratégia empresarial e, de fato, ele conversa com todas as práticas de gestão, olhando especialmente para os riscos e oportunidades aos quais esse negócio está sujeito. Então, como que nós podemos colaborar e também trazer a Agenda 2030 como um orientativo para essa tomada de decisão responsiva das empresas? Ao longo dos últimos anos, nós realizamos diversos eventos denominados ESG na prática, justamente para que a gente pudesse estabelecer esse diálogo, especialmente com o setor empresarial, mas não apenas com ele, aproximando esse conceito do ESG às práticas, às atividades que podem ser desenvolvidas, podem ser melhoradas ou implementadas no ambiente dos negócios. Foram diversos eventos conversando com diferentes setores, diferentes segmentos da nossa sociedade, para que o tema possa, de fato, ser mais próximo e possa ser adotado como uma estratégia de gestão,
Aqui em Santa Catarina realizamos alguns desses eventos e também em outros estados nos quais a Martinelli tem os seus escritórios. Realizamos também eventos online, debatendo e compartilhando as experiências em ESG, entendendo que o alcance, a responsabilidade que nós temos também, enquanto interlocutor com o setor empresarial, tem um alcance bastante importante e possa chegar aos diferentes públicos com os quais nós nos relacionamos. Outras parcerias, a exemplo do CRC, Conselho Regional de Contabilidade, e outras iniciativas que também lideram pelo exemplo, tem a contribuição da Martinelli, a contribuição dos nossos profissionais, da nossa diretoria também diretamente envolvidas e trazendo todo esse contexto amplo que a gente observa que o ESG traz, né? Se nós falarmos no aspecto financeiro, no aspecto contábil, certamente a gente vê já toda uma movimentação de legislação, de propósito das empresas que também vêm adotando e buscando aprimorar os seus processos de gestão para melhor comunicar e melhor executar na prática como essas questões envolvem o dia a dia das empresas e dos negócios. Dentro do âmbito das empresas às quais nós atendemos, então, também enquanto consultoria, envolvendo os diversos profissionais, as diferentes áreas, a formalização de comitês ESG, justamente para que esses organismos internos possam colaborar com toda a estrutura de governança e o tema possa, de fato, ser observado e organizado de forma concreta, né? Tanto para que a maturidade do tema avance, como também para que as práticas possam ser medidas, os indicadores possam ser acompanhados e, de fato, a gente alcance os resultados que são colocados como compromissos. E como transformar esses conceitos em ações concretas? Estamos aqui na Semana ODS na prática, então, como a nossa atividade empresarial, a nossa atividade de consultoria, contribui para que essas empresas alcancem, para que esses negócios aprimorem as suas práticas e olhem para essas questões relacionadas aos riscos e às oportunidades que todos esses temas que compõem o conceito do ESG, essa prática, né, do ESG, deve ser transformada. Eu diria ou destacaria que uma das ações primordiais que nós temos dentro da nossa jornada ESG, dentro desse trabalho de consultoria que nós executamos com as empresas, que é, de fato, auxiliar esses negócios a definir os seus temas materiais, quais são os temas prioritários que as empresas devem colocar a sua energia, trabalhar na questão dos indicadores, dos seus compromissos, das suas metas e definir, né, estruturar isso através de planos de ação que vão acompanhar esse desdobramento, vão garantir esse processo de maturidade e vão trazer esse engajamento tão importante das pessoas que estão dentro do universo dos negócios para que elas compreendam o quanto a sua atividade do dia a dia contribui de fato para que essas práticas possam ser percebidas, possam ser aprimoradas, possam ser de fato fazer essa correlação com todos os objetivos que a gente se propõe aqui enquanto empresa, trazendo também toda essa correlação com os ODS. A Agenda 2030 ela tem sido um norteador, os ODS têm sido um norteador dentro de todo esse trabalho de estratégia que nós auxiliamos as empresas a definirem. Então, através da definição dos seus compromissos, nós vamos fazer toda uma correlação com as metas dos ODS. Aqui é muito importante a gente trazer essa informação, porque quando a empresa define o seu compromisso, né, percebe quais são os temas que são relevantes para o seu negócio, olhar também para as metas dos ODS e trazer isso alinhado ao compromisso, é o que vai fazer com que a gente realmente gere o impacto que a agenda propõe, gere o impacto que a agenda ESG também se propõe a executar dentro do ambiente dos negócios e fazendo toda essa correlação para que a gente acompanhe o alcance, então, das metas que foram definidas aqui pela nossa Agenda 2030 e também para os ODS. Então, essa é uma das etapas que a gente traz como destaque aqui de uma atuação prática da consultoria, porque, de fato, né, com essa definição, com esse olhar voltado para a atividade daquele negócio, a definição dos seus compromissos, olhando para todas as normativas internacionais que também dão suporte, que vão orientando, que vêm trazendo essas referências para aquilo que o mercado tem trabalhado, para as necessidades que a gente vê, né, a nível de sociedade como um todo, fazer essa correlação de forma bastante objetiva, voltada ao negócio e orientada para os resultados com base na Agenda 2030, é uma prática que a gente gostaria de trazer aqui como uma contribuição do nosso trabalho em relação aos ODS.
Outra iniciativa que acaba se desdobrando também de todo esse trabalho, de todo esse compromisso, são os relatórios ESG, os relatórios de sustentabilidade. Aqui nós trouxemos alguns exemplos, algumas práticas de relatórios que foram produzidos pelo nosso time a partir de todo o trabalho dentro da jornada com as empresas. Vocês podem observar que são empresas catarinenses, são empresas que assumem os seus compromissos, e aqui vocês também podem verificar toda essa correlação dos ODS com a estratégia, com a materialidade, com os planos de ação, de fato, ancorando a agenda de forma bastante prática em toda a execução das atividades. Destaco aqui também que, enquanto ODS 12, nós temos uma meta específica, que é a meta 12.6, que fala justamente sobre esse incentivo para que as empresas publiquem, divulguem os seus relatórios de sustentabilidade e, através dele, também, então, externalizem as suas práticas e os seus compromissos. Então, aqui a gente também destaca o cumprimento, né, a nossa contribuição através desse trabalho no cumprimento da agenda do ODS 12, e da sua meta 12.6. Da mesma forma, né, as atividades que acontecem dentro de casa, nós também gostaríamos de compartilhar aqui com vocês, como eu falei, através do nosso negócio, muitos ODS são envolvidos, acontecem na prática, mas a nossa relação aqui com o ODS 16, ela é muito próxima. Eu destaco aqui a meta 16.5, 16.6, 16.7, né, trazendo todo esse contexto das instituições fortes, transparentes, responsáveis, o combate ao suborno, à corrupção e o auxílio à tomada de decisão responsiva dentro dessas 3 metas que eu citei aqui para vocês. As atividades internas também acontecem, aqui eu quero deixar como destaque algumas delas, né? Nós temos dentro do escopo das soluções de trabalhos da Martinelli, a área de auditoria. Então, aqui a gente destaca essa auditoria pro bono, que contribui com esse processo de transparência de diversas instituições. Aqui nós destacamos algumas delas que estão próximas à nossa matriz, que fica em Joinville, mas compreendendo que esse trabalho também é muito relevante para que o alcance do ODS, especialmente do 16, possa ser observado, possa ser alcançado, e a gente tem, então, toda essa contribuição prática de como essa atividade pro bono, através daquilo que nós desenvolvemos enquanto empresa, também acontece. Outras atitudes que inspiram, né, também dentro de casa, e aqui já finalizando o meu tempo inicial de apresentação, são as atividades voltadas ao nosso público interno, atividades diversas que falam sobre questões que impactam o dia a dia do nosso negócio, da nossa atividade nos escritórios, seja a questão do consumo de energia, o descarte correto dos resíduos, né, e fazendo toda uma correlação aqui especialmente com 4 ADSs, que a gente destaca aqui na tela para que vocês observem, e o projeto que eu quero apresentar como uma prática que vem sendo desenvolvida e já bastante abraçada por todo o público interno dentro da nossa matriz, dentro do nosso escritório, é um processo de compostagem que não apenas faz a separação, mas também, através de uma parceria, né, transforma esse resíduo orgânico em composto, que depois é utilizado também dentro do nosso próprio escritório como adubo para os nossos jardins. Então, ficam aqui algumas contribuições práticas de como a Martinelli contribui, seja no âmbito da consultoria, quanto também nas nossas ações internas, e eu agradeço o espaço e sigo à disposição depois para que a gente aprofunde um pouquinho mais essas questões. Muito obrigada. Muito obrigada, Adelita. Acho que foi bem interessante você trazendo aí da perspectiva da governança, a importância das organizações olharem para a sua agenda de sustentabilidade, olharem para esse propósito, o que eu quero construir para o negócio, e aí sim, né, olhando para a questão de lucro, mas também não é só o lucro, como é que a gente concilia sustentabilidade, desenvolvimento social, preservação ambiental. Então, fazendo realmente de tudo isso um jogo de soma, não um jogo de exclusão, ou lucro, ou, né, sustentabilidade. Então, é muito legal e mostrando realmente que é possível.